Venho aqui mais uma vez falar sobre novas tecnologias e a educação. Como vimos na aula anterior, a tecnologia encontra alguns obstáculos. Muitos professores, principalmente os de formação mais antiga, acabam não acompanhando o surgimento de novas tecnologias digitais em suas vidas pessoais e profissionais. Em consequência disso, suas aulas continuam seguindo nos moldes tradicionais e passam a não conversar mais com as novas gerações que têm essas tecnologias como um verdadeiro segundo lar. Os motivos para os professores não aceitarem muito bem as novas tecnologias e não se atualizarem podem ser vários. O desconhecimento de uma tecnologia mais específica, o medo, o apego às formas tradicionais de ensino, a acomodação com o cargo, a sobrecarga de trabalho. Acontece que todos esses motivos acabam fazendo o professor se voltar para o método tradicional por garantia e continuar rejeitando qualquer novidade, mesmo aquelas que poderiam diminuir sua carga de trabalho e lhes dar nova perspectiva de atuação profissional. Encorajar práticas inovadoras. Podemos dizer que o processo de introdução de novas tecnologias no ambiente escolar geralmente passa por 3 etapas. A primeira etapa é a de rejeição, que é a resistência natural dos profissionais a algo que não é conhecido. Depois vem a etapa da adesão, que é quando alguns dos professores começam a tentar fazer uso da nova ferramenta em sua dinâmica de sala de aula. E por fim, a etapa da normalização, quando aquela tecnologia antes vista como alienígena é aceita e passa a ser elemento essencial do cotidiano. É o que um dia aconteceu com a televisão em sala de aula, com o data show, com o computador e que constantemente acontece com os novos aparelhos que surgem. Acreditamos seriamente que ocorrerá também com o uso das salas virtuais para a sistematização de conteúdos, entrega de trabalho, realização de provas online, de correção automática, mesmo na educação presencial. A sistematização de conteúdos em sala de aulas virtuais substitui com muitas vantagens, por exemplo, o livro didático, uma peça pesada tanto para as mochilas das crianças quanto para o bolso dos pais, sem falar no gasto absurdo que representa de papel, cuja produção, sabemos, impacta negativamente a sustentabilidade do nosso planeta. Mas para que essa introdução tecnológica seja realizada de maneira eficiente, é necessário que o professor tenha um mínimo de capacitação sobre a ferramenta utilizada, para tirar o máximo de proveito dela e para não deixar a coisa desandar. Além de acessar aulas expositivas sobre os temas, como essa, os cursos do projeto TecDoc contam com audiotutoriais e videotutoriais que visam guiar as primeiras experiências de professores que desejam se incluir na era digital de maneira crítica e com domínio técnico. Videotutoriais são rápidos e sucintos e servem como uma aula expositiva intensa a respeito de um aplicativo. Então, um pouco de informação e força de vontade bastam para fazer os profissionais da área começarem a caminhar com suas próprias pernas por novos horizontes. Os videotutoriais também ajudam muito nisso. Aplicar, experimentar e tirar conclusões são etapas cruciais na busca por uma dinâmica educacional moderna e eficiente. E bem, falamos até aqui muito da responsabilidade do professor no ensino dos seus alunos. Porém, por trás do professor, existe toda uma equipe administrativa que comanda a instituição. E muitas vezes não basta apenas a consciência tecnológica de uma das partes. Se a instituição não oferece condições adequadas para esse tipo de trabalho, o professor tem sua área de alcance muito mais limitada. Ter a assessoria de um designer instrucional, por exemplo, hoje, em qualquer escola, é tão importante quanto ter pedagogos e corpo técnico administrativo. E problemas de infraestrutura, que no que diz respeito à ergonomia ou acessibilidade e a presença de novas tecnologias, também precisam ser encarados. A gestão escolar pode acabar sendo um dos grandes entraves para o desenvolvimento de projetos e estratégias de ensino por parte do profissional. Obviamente, ainda hoje existe muita escola sem uma infraestrutura básica digna, que possui problemas desde falta d'água até falta de carteira. Grande parte também não tem condições de montar uma sala de informática ou um laboratório de ciências bem equipados. E isso é um problema muito maior, que não cabe simplesmente à classe pedagógica resolver.
Mas a conscientização dessa classe sobre o papel da tecnologia e sobre os usos que podem ser feitos é algo que certamente evitaria certos entraves. Por exemplo, o que acontece muitas vezes é que a instituição até possui ferramentas tecnológicas de qualidade, como computadores, tablets, projetores e vários outros. Mas a preocupação com a conservação dessas ferramentas é levada ao extremo, o que limita muito a possibilidade de uso por parte dos alunos, o famoso "não vamos mexer para não estragar", o que resulta assim: ninguém usa e o tempo se encarrega de estragar sozinho. O receio de disponibilizar os aparelhos e eles eventualmente quebrarem faz com que algumas instituições restringam o uso a situações muito específicas. É óbvio que deve ter um certo cuidado e orientação, mas esse exagero de cuidado é resultado de um problema conceitual enorme. Afinal, é somente a partir do manuseio e da experimentação que o aluno e o professor podem superar entraves e aprender. Uma mentalidade muito conservadora tira o propósito único da tecnologia educacional, inverte os papéis e negligencia quem deveria ser o protagonista naquele espaço. E como citamos os problemas estruturais de muitos centros de ensino, podemos buscar saídas para contornar essa falta de ferramentas digitais mais modernas. Hoje, ainda que não sejam todos, mas a maioria dos alunos carrega consigo um instrumento pessoal que é uma ferramenta excelente de pesquisa e interação pela internet: os smartphones. Trabalhar remotamente por meio das redes sociais é outra alternativa interessante e que pode render bons frutos. Tudo vai depender das ferramentas disponíveis e da criatividade e afinidade do professor com as novas tecnologias. E algo que todo cidadão deveria compreender é que a tecnologia avança para superar tecnologias anteriores de uma forma mais eficiente. Não é uma simples questão de capricho ou moda, é um aprimoramento. Com as tecnologias vinculadas à educação não é diferente e é bom que seja assim. A escrita é uma tecnologia. O quadro negro e o giz são tecnologias. Não são digitais, mas ainda são tecnologias e serviram por muitos anos aos seus propósitos. A cultura já nos demonstrou claramente que o desenvolvimento dos códigos e das linguagens é incessante e inevitável. O aprimoramento dessas tecnologias possibilita uma abertura incrível de opções ao trabalho docente. As ferramentas em ambiente escolar devem servir à dinâmica pedagógica e contribuir com a educação do aluno e com a melhoria de condições de trabalho do professor. Vamos continuar essa conversa? Use os comentários para falar sobre as suas experiências com as tecnologias educacionais e fique conosco. Não deixe de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Clique aqui embaixo no ícone vermelho, inscreva-se e receba as notificações sobre as nossas aulas. Até logo!